Olá! O vídeo de hoje trata de licitação pública e como é uma matéria muito extensa, nós vamos tratar neste vídeo somente dos aspectos gerais da licitação pública. Então vamos começar pela sua conceituação. A licitação pública nada mais é do que um procedimento administrativo utilizado para compra de materiais e contratação de serviços. Em alguns casos também é utilizado para venda, principalmente de imóveis, pela administração pública. Mas isso é algo que vamos ver mais pra frente. E quem é que tem que utilizar a licitação pública para contratar ou para efetuar compras? São os entes públicos. Estamos falando aqui da administração pública direta e também da administração pública indireta, no que tange as autarquias e as fundações públicas de direito público. Além desses, nós temos também os entes privados. Ou seja, todos aqueles, tanto da administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, quanto concessionárias, por exemplo, são entes privados que necessitam se utilizar da licitação pública quando? Quando eles, deixa eu escrever aqui em cima, quando eles exercem função pública. Então, se exerceu função pública, pouco importa se é ente privado ou se é ente público, se a personalidade jurídica é de direito público ou de direito privado. Se exerceu função pública, obrigatoriamente vai ter que licitar. O procedimento administrativo da licitação pode ser resumido da seguinte forma. Procedimento administrativo. Esse aqui é um breve resumo, depois nós vamos tratar nas minúcias dele. Primeiramente, é um instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório normalmente é o edital. Esse instrumento convocatório vai convocar todos aqueles interessados em participar da licitação pública. Depois disso, os interessados vão enviar as propostas. Depois de enviadas as propostas, a seleção da proposta mais conveniente para a administração ou para o ente. Somente depois da seleção da mais conveniente é que haverá, então, a celebração do contrato. Claro até aqui? Bom, pessoal, nós temos na Constituição, no artigo 37, que vai tratar da administração pública, em seu inciso 21, o que segue. Vamos dar uma lida. Deixa eu tirar esse 21 aqui que sobrou. Ressalvados, deixa eu aumentar aqui. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, esse artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele vai tratar da obrigatoriedade da licitação, ou seja, a licitação é a regra. E a própria lei de licitação é que vai tratar das exceções, perfeito? E quem tem a competência para legislar sobre licitação? O artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, vai dizer que a competência é da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. A União, então, legisla sobre normas gerais e os outros entes políticos, quais sejam estados, Distrito Federal e municípios, podem legislar de uma maneira mais específica, mas as normas gerais são de competência da União. E, nesse sentido, que a União editou a Lei 8.666, de 1993, que trata das normas gerais sobre licitação. Além dessa lei, a União também editou a Lei 10.520, que vai tratar de uma modalidade específica de licitação, que é chamada de pregão, veremos em seguida também. E basicamente é isso, existe uma outra modalidade, mas a gente vai tratar mais pra frente, que é a consulta. Certo? Vamos até colocar aqui já, Lei 9472 de 97. Lei 9472 de 97, ela instituiu a modalidade consulta. Isso não cai muito em prova. Vale frisar também que a Emenda Constitucional 19 de 1998, ela permitiu a elaboração de lei própria de licitação para empresas públicas e sociedades de economia mista. Contudo, como esta lei ainda não foi editada, vige, portanto, a Lei 8666 de 93 para empresa pública e sociedade de economia mista. Mas é necessário que as empresas públicas e sociedade de economia mista licitem ao entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as entidades estatais que exploram atividade econômica
em sentido estrito, ou seja, só atividade econômica, muita atenção, não precisam licitar quando? Quando o objeto da licitação relaciona-se com as atividades fim da entidade. Ou seja, qual que é essa atividade fim? É exploração da atividade econômica em sentido estrito. Então, se elas exploram a atividade econômica em sentido estrito, elas não precisam licitar se a licitação estiver envolvida com esse objeto. Pessoal, vamos fazer um adendo aqui. O material estava desatualizado, que absurdo, né? 1 ano e pouco depois da publicação da lei, eu descobri a existência dela. A lei que trata das licitações das empresas públicas, sociedades de economia mista, é a Lei 13.303 de 2016, né? Só que tudo aquilo que eu falei agora há pouco se aplica, né? A lei, ela elencou essa possibilidade aí de dispensa de licitação. Vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 13.303 de 2016 diz que as empresas públicas das sociedades de economia mista são dispensadas da licitação nas seguintes situações. Inciso 1. Comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput, empresas públicas, sociedade de economia mista, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Ou seja, se a comercialização está relacionada aos seus objetos sociais, não há necessidade de licitação. E também nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas específicas, justificada a viabilidade de procedimento competitivo. Vale a pena dar uma lida nessa lei, né? Só essa lei aqui já dá uma aula aí de mais de 1 hora, né? Daí tem as causas de dispensa de licitação, etc., e especificamente para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa lei começa a tratar das licitações no artigo 28 e vai até o artigo 29. São dois artigos, mas com vários incisos. Vale a pena perder um tempinho e dar uma lida. Vamos continuar então com o que estávamos tratando. A finalidade da licitação, né? Por que, enfim, é necessário licitar? É necessário que a administração pública, de uma maneira abrangente, licite finalidades. Bom, a primeira delas é garantir a isonomia entre os participantes. Lembram-se que no artigo 37, caput da Constituição Federal, um dos princípios que deve ser observado pela administração pública é o princípio da isonomia. É tratar todos de maneira igual. Outra finalidade é a seleção da proposta mais vantajosa, efetivamente, para a administração pública. Porque a administração pública busca o quê? Busca o interesse da coletividade. E esse interesse da coletividade, obviamente, está voltado a uma proposta mais vantajosa, ou seja, menos dispendiosa e mais valorosa. Outra finalidade é a promoção do desenvolvimento nacional. Por quê, gente? Porque as compras governamentais têm um enorme impacto na economia, fazem a economia girar. E desta arte, um desenvolvimento nacional. Essas são as 3 principais finalidades, né? Vale dizer aqui, no quesito preferência, de acordo com a Lei 8.666, pode ser estabelecida preferência em que pese, né, a garantia da isonomia entre os participantes. Essa isonomia é uma isonomia material, e não uma isonomia formal. De modo que pode ser estabelecida uma preferência por produtos manufaturados e também para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Nós sabemos que quem trabalha com manufatura, normalmente os artesãos, né, manufaturado, feito à mão, manufaturado, né, fato a mano. Essas pessoas, normalmente, elas não conseguem entrar no páreo de uma licitação com grandes indústrias, por exemplo, né? As grandes indústrias estão todas mecanizadas, de modo que elas conseguem, por um menor custo, ofertar uma maior quantidade de peças. De modo que aqueles que trabalham efetuando o seu serviço à mão não têm condições de ofertar um preço mais vantajoso para a administração pública do que aqueles que têm grandes máquinas trabalhando para si. Então pode existir essa preferência, pode haver essa preferência da administração quando ela se preocupa em garantir a isonomia material e não a isonomia formal meramente. Vamos para os princípios da licitação. Quais são os princípios da administração pública? LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Da licitação, são quase todos esses. Só que você tira a eficiência, lógico, a gente não está falando de eficiência da licitação, né? Eficiência dos préstimos públicos. Aqui não é um préstimo público, então não é necessário eficiência. Em lugar de eficiência vem a igualdade. LIMP mais igualdade. Princípios da licitação, portanto, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade. Poxa, César, mas a impessoalidade não é a mesma coisa que a igualdade? Não, vamos fazer um adendo aqui. Impessoalidade está relacionada a um julgamento objetivo. Não há margem para subjetividade no julgamento da melhor proposta. Então são critérios objetivos, definidos por lei, por regramentos, que vão fazer com que a impessoalidade seja garantida. Ao passo que a igualdade, esta sim, além da proposta mais vantajosa, a licitação deve garantir
igualdade de direitos entre os licitantes. Fácil, né? Vamos lá. Princípio da publicidade. Se desdobra em dois aspectos fundamentais das licitações. Primeiro aqui, não há sigilo, salvo conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então não há sigilo, essa é a regra, salvo as propostas até a sua abertura. Depois da sua abertura, obviamente, não há que se falar em sigilo. E também, o princípio da publicidade se desdobra na vinculação ao instrumento convocatório, que via de regra é o edital. Bem, é mistério frisar que todos aqueles interessados em participar da licitação, que atendem à convocação, atendem ao edital, eles estão aceitando tacitamente as condições estabelecidas nesse edital. Então, estes são os dois desdobramentos do princípio da publicidade. Há também princípios correlatos da licitação. Quais são eles? Procedimento formal, ou seja, a obediência à lei, ao sigilo das propostas, como já vimos, é um princípio, o princípio do sigilo das propostas, que é uma exceção do princípio da publicidade. Esse sigilo vai acontecer até a abertura do conteúdo das propostas. Vinculação ao edital, como já vimos. Vinculação ao instrumento convocatório. Julgamento objetivo, ou seja, não há margem para a subjetividade do julgador. Ele precisa utilizar-se de critérios objetivos constantes na lei e nos regramentos específicos para julgar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Não é mais vantajosa porque ele acha que é, mas porque a lei, as normas, impõem ao julgador que aquela é a proposta mais vantajosa. Além disso, existe a adjudicação compulsória. O que significa isso? Significa que a administração se obriga a contratar o vencedor. Mas muito cuidado aqui, cuidado! Não significa que o vencedor tem o direito de ser contratado. Adjudicação significa, sim, que a administração, se for contratar, tem que contratar o vencedor. Então vamos escrever aqui, cuidado. Significa que se a administração for contratar, tem que contratar o vencedor. O vencedor não tem direito à contratação, mas sim a ser contratado caso a contratação venha a ocorrer. Perfeito? Objeto da licitação. Nós temos obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações. Tudo isso tem que passar pelo crivo da licitação pública. Obviamente que existem aí algumas situações em que a licitação pública é dispensável ou inexigível, mas não vem ao caso agora. No momento oportuno trataremos da dispensa ou da inexigibilidade das licitações. Modalidades para acabar o vídeo. Quais são as modalidades de licitação? Então eu quero apresentar para vocês um rapazinho. Mas antes de apresentar esse rapazinho para vocês, vamos combinar aqui que a gente vai deixar o politicamente correto de lado para que possamos gravar, tá? Vamos fazer um processo mnemônico. Esse rapazinho aqui, o nome dele é Leco. O nome dele é Leco. Veja, esse rapazinho sofreu um acidente, ele perdeu os 2 braços. Infelizmente o Leco é cotoco. Só que o Leco gosta muito de natação. Ele nadava sempre na modalidade crawl. De modo que ele precisa agora comprar braços mecânicos para tentar voltar a nadar. Então, dessa forma, ele tem que achar a proposta mais vantajosa para ele comprar esses braços mecânicos e ele voltar a nadar na modalidade crawl. Nós temos aqui o Leco. Leco, Lé de leilão, Co de concurso, e nós temos o cotoco. Co de convite, To de tomada de preços, e o outro Co de concorrência. Então, gente, a gente tem essas modalidades, lembra da modalidade crawl do Leco Cotoco? As modalidades trazidas pela lei 8666 de 93, são essas: Leco Cotoco, leilão, concurso, convite, tomada de preços e concorrência. Além dessas, da lei 8666, nós temos outras 2, que podem vir a ser objeto de questões em concurso público. Então nós temos da lei 8666, temos
o Leco Cotoco. Nós temos da Lei 10.520 de 2002, que institui a modalidade pregão. E nós temos também o instituído pela Lei 9.472 de 97, que é a modalidade consulta. O que cai em concurso público? Essas modalidades aqui. Ou seja, se a questão não tratar expressamente desta lei e desta modalidade, nós vamos ter conosco que as modalidades de licitação são Leco Cotoco mais pregão. O que é Leco Cotoco? Leilão, concurso, convite, tomada de preços e concorrência. Além dessas também o pregão. Falou especificamente da Lei 9.472 de 97, também entra como modalidade de licitação a consulta. Gente, a gente não pode confundir a modalidade com os tipos de licitação. Modalidade Leco Cotoco mais pregão. Lembre-se que o Leco, pobre coitado sem os dois braços, nada na modalidade CRAU. Modalidade Leco, modalidade CRAU. É nadador da modalidade CRAU. Então, modalidade Leco Cotoco mais pregão. E tipos de licitação, não podemos confundir, os tipos de licitação são 4. Melhor preço, melhor técnica, melhor técnica e preço e maior lance ou oferta. Aqui de plano a gente pode falar que esse maior lance ou oferta aqui, a gente está falando de leilão, né, gente? Quem dá o maior lance, não é leilão assim? Quem dá mais? Esse é o leilão, maior lance ou oferta. Então vamos colocar aqui pra gente não esquecer e não confundir. Modalidade. Falou de modalidade, vai lembrar da modalidade CRAU de natação. Vai lembrar do pobrezinho Leco Cotoco mais pregão. E quando a gente fala de tipos de licitação, a gente está falando de melhor preço, de melhor técnica e preço, de melhor técnica também, e maior lance ou oferta. Maravilha? Pra gente não confundir. Agora, quando que você usa concorrência? Quando que você usa tomada de preços, convite, concurso, leilão? Vamos falar brevemente, porque quando a gente vê cada uma dessas modalidades, a gente vai voltar a essa tabela aqui e vai explicitar item por item. Pra gravar, vale lembrar que o Leco, ele é o quê? Ele é um atleta. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele nunca seria atleta, porque atleta não ganha dinheiro. Então o Leco não está preocupado com valores. Ele está preocupado em nadar. Perfeito? Então ele não vai entrar aqui. Agora a explicação técnica. Por que que o Leco, ou seja, por que que o leilão e o concurso não vão entrar nessa tabelinha aqui? Porque o leilão, a gente está falando de maior preço. Então você não tem que falar preço mínimo e máximo, né? Pra você estipular o leilão. E concurso também não. Porque o concurso é... Quem vai vencer o concurso normalmente é quem vai fazer a melhor obra, etc. Também não entra nessa tabela aqui de valores, né? Que devem ser utilizados, né? Concorrência, tomada de preço, convite. Foi o que sobrou. Então o Leco não entra, só o Cotoco que vai entrar aqui. Então nós temos aqui obras e serviços de engenharia e temos demais licitações. Então, a modalidade convite para obras e serviços de engenharia, ela vai ser utilizada quando o valor da licitação for de até 150 mil reais. Passou de 150 mil reais até 1,5 milhão de reais, a modalidade a ser utilizada é tomada de preços. Se passar de 1,5 milhão de reais, a modalidade é concorrência. Lembre-se que eu acabei de falar de obras e serviços de engenharia. Como que funciona para as demais licitações? Vai ser utilizada a modalidade convite se o valor da licitação, que não seja obra, serviço de engenharia, qualquer outra, for de até 80 mil reais. Se passar de 80 mil reais, mas não passar de 650 mil reais, a modalidade a ser utilizada é a tomada de preços. Se o valor da licitação for maior do que 650 mil reais, então a modalidade a ser utilizada é a concorrência. Ok? Vale dizer que todos esses valores aqui, eles são duplicados quando o ente ou a pessoa jurídica a ser contratada através da licitação se trata de um consórcio público com a participação de até 3 agentes. Ou seja, imagina que 3 municípios participam conjuntamente de um consórcio público. Então eles terão esses valores aqui duplicados. Ou seja, por exemplo, para uma licitação qualquer que não seja de obra e serviço de engenharia, você vai poder contratar um consórcio público com a participação de até 3 agentes com valor de até 8, 16, 24, até 240 mil reais. Então, até 240 mil reais você pode utilizar a modalidade de convite para a licitação que não sejam de obras e serviços de engenharia para o consórcio público com participação de até 3 agentes. E este valor é triplicado se este consórcio público tiver a participação de mais de 3 agentes. Ok? Vale dizer, um último adendo aqui para a gente acabar, que as modalidades mais complexas podem ser usadas nos valores das modalidades mais simples. Ou seja, um serviço, por exemplo, de engenharia com valor de 150 mil reais, para ele você pode usar tanto a modalidade convite, quanto a tomada de preço, quanto a concorrência. Mas o inverso não é verdadeiro. Então dizemos que a modalidade de concorrência abrange a tomada de preços e o convite, mas o convite não abrange a tomada de preços nem a concorrência. A tomada de preços abrange só o convite, ok? Então é isso que tínhamos para falar sobre os aspectos gerais da licitação. Vamos resolver uma ou duas questõezinhas, só para finalizar.
questão é da Banca Vunesp, ano 2015, órgão CRO São Paulo, Conselho Regional de Odontologia, eu acho que é, não sei, e a prova de assistente administrativo. Vamos à questão. De acordo com o caput do artigo 3º da Lei 866 de 93, a licitação destina-se, além de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantir o princípio constitucional. Então, vocês se lembram que os princípios constitucionais que a administração pública deve observar são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como vimos, a eficiência não entra no rol dos princípios das licitações, por motivos que já explanamos. No lugar dela, nós teremos a igualdade. Então, quais são os princípios da licitação, que devem ser observados na licitação? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade. Agora a gente vai lá e acha a resposta. Vamos lá, princípio constitucional da probidade administrativa? Não. Da isonomia? Gente, o que é isonomia? Isonomia é sinônimo de igualdade, ok? Então, nós temos aqui que a alternativa B já é a resposta da questão, mas vamos continuar. Razoabilidade está dentro do link mais a igualdade? Não. Julgamento objetivo? Tampouco. Motivação? Também não. Alternativa B, então, é a correta. Vamos ver? Exato. Vamos fazer mais uma questão. Também é a mesma banca, mesmo concurso, mas o cargo é de advogado júnior. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos relativos à licitação previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Alternativa A. A licitação não será sigilosa, ok, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento. Exatamente. Nós vimos, né, que o princípio do sigilo ele só funciona para um caso específico, que é o conteúdo das propostas, mas não é para sempre, até a sua abertura. Depois da abertura das propostas, não há que se falar em sigilo do conteúdo das propostas. Então, na verdade, a vedação do sigilo é uma característica das licitações, salvo o conteúdo das propostas até a sua abertura. Vamos lá para a alternativa A. A licitação não será sigilosa, ok. Sendo os públicos acessíveis ao público os atos do seu procedimento, sim. Salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. A alternativa A está correta. Nós não vamos verificar as outras alternativas, porque ainda não foram objeto de estudo aqui das nossas aulinhas, dos nossos vídeos, ok? Espero que tenham gostado. Até mais.